Nesse vídeo, nós vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas entre os pais. Dar ou não mesada e como dar. Como é um assunto muito controverso, fique até o final conosco e tire suas conclusões. E mande nos comentários as suas dúvidas e sugestões. Olá, eu sou Evandro, da EUSA, Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes, pai do Lucas e do Thiago. Muitos pais me perguntam, Evandro, com relação à mesada, eu devo dar ou não dar e como que a gente deve proceder? Quero fazer uma observação, pois não existe uma resposta correta, porque depende muito de onde os filhos estão, qual é a família, como é a família criada, como foi os avós, a criação dos pais. Isso tudo depende da educação financeira. Existe até uma vertente em que não se deve dar mesadas e os filhos devem conquistar o seu dinheiro através do empreendedorismo, o que eu não tiro a razão. Porém, quando os filhos ainda são pequenos, os pais ainda têm que dar algum dinheiro para eles comprarem alguma merenda na cantina, comprar alguma coisa que eles querem. E além disso, existem aquele dinheirinho, aquele presente que o avô dá, que o tio dá, e o que fazer com isso? Mas o que eu acho que é bom a gente olhar a mesada como uma ferramenta de educação. Isso aqui é muito interessante. E por que é importante ensinar a educação financeira em casa? Vou pegar alguns dados de uma pesquisa da empresa 11 de Previdência Privada Online. A pesquisa concluiu que 71% da preocupação das pessoas são os problemas financeiros. Isso em 2020, principalmente agravado pela Covid. E um dado maior é que em 2020 o índice de endividamento da família brasileira aumentou muito, também em função da Covid. Pegando um gancho para a gente reforçar as nossas análises, o MEC, em 2018, reforçou, através da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que as escolas do ensino infantil e ensino fundamental deverão ensinar educação financeira. Ou seja, estamos falando que a educação financeira deve ser ensinada nas escolas a partir de 4 anos de idade. Isso do ano de 2020. Mais um reforço em que nós devemos ensinar em casa a educação financeira para que os nossos filhos sejam adultos com a inteligência financeira para controlar as suas finanças pessoais. O ideal é você definir um valor junto com seu filho, da mesada ou da semanada. Vou citar um exemplo de uma semanada. Estabeleça com ele que durante 2 dias da semana ele vai comprar o lanche da escola na cantina. Vamos colocar um valor de R$20, sendo que desses R$20, R$10 ele vai usar para comprar o lanche na escola durante 2 dias. Os outros R$10 serão divididos da seguinte forma: R$4 ele vai poupar para uma reserva de emergência, R$4, os outros R$4 ele vai poupar para algo que ele vai adquirir no futuro e R$2 ele vai colocar para doação. Mas Evandro, R$20, R$10 para lanche, como é que funciona isso? Bom, aí a gente já está começando a colocar dentro da cabecinha dele, do filho, a questão do orçamento. Você começa a colocar R$10, você vai gastar no lanche da escola, R$4, reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Ele começar a entender que todos nós temos algum problema na vida que a gente não está esperando. A gente, como adulto, vai ter um vazamento em casa, um entupimento da privada, bater o carro, se não tiver seguro vai ter que pagar o carro, se tiver seguro vai ter que pagar a franquia do seguro. A gente tem que ter essa reserva de emergência para, o próprio nome fala, para as emergências. Olha o ano passado, esse ano que nós estamos vivendo no meio de uma Covid, se a gente não tivesse a reserva de emergência, a gente tem uma certa dificuldade. É interessante a gente já colocar isso desde pequeno para ele, essa ideia da reserva de emergência. Colocar R$4 para investimento para aquisição de algo que ele quer, um sonho, um objetivo. É para ele já começar a entender o sonho, a ideia de investir para adquirir no futuro. Isso é uma forma que ele já vai começar a fazer uma poupança, aprender a segurar a ansiedade para adquirir o que ele quer no futuro, seja uma bola, seja uma bicicleta. E os outros R$2 para uma doação é para ele entender que ele pode fazer o bem
com as pessoas que precisam ao redor dele, que estão passando alguma necessidade. E com isso ele começar a pensar nos outros. É uma empatia. Mas não fica só nisso não. Nós pais, a gente tem que acompanhar o gasto das crianças para eles terem essa noção de orçamento e cumprir o orçamento. Ele começa a ter noção de planejamento, porque você no orçamento você já planeja destinando de R$10 para o lanche da escola, o R$4 para a reserva de emergência, os outros R$4 para investimento no futuro, os outros R$10 para doação. E aí ele também começa a ter uma noção de fluxo de caixa. Ele vai ter que administrar o dinheiro dele, saber com que ele está gastando, quanto que sobrou. E aí também, na hora que ele vai começando a fazer a compra na cantina, ele começa a ter a noção de troca da moeda, valor, aumento de preço, porque ele vai começar a ficar antenado no preço, aumentou o preço da coxinha, do pastel, e aí ele começa a ter uma noção de inflação, sem a gente ter que falar esse monstro, né, que é a frase, a palavra inflação. Negociar. Na cantina da escola é muito difícil negociar, mas no baleiro ali lá fora da escola, ali é mais flexível, você consegue ter negociação. Ah, R$2 são 2 balas, e se eu comprar com R$3, você me dá 4 balas? Nós temos que fazer esse incentivo. Os pais têm que ser o exemplo para as crianças, para os filhos. Nós temos que estar incentivando a educar crianças, filhos, dá trabalho e a gente não pode furtar desse trabalho. Outro ponto muito importante é eles começarem a entender o valor das coisas, dos objetos. Mas não só o valor financeiro, é o valor que está por trás do financeiro. Exemplo, você explicar para ele que se ele tomar um suco de laranja com um pão integral, um sanduíche integral, é muito mais saudável para ele do que ele comprar refrigerante com uma coxinha. Lógico, o suco mais o pão, o sanduíche integral vai custar muito mais caro. Porém, ele vai ter um ganho de saúde muito maior. E aí ele começa a ter uma percepção de que não é somente o valor monetário. E aí, vocês me perguntam, o que tem a ver com empreendedorismo? Pensa bem, o seu filho ele vai ter noção com a mesada ou semanada de orçamento, cumprir o orçamento, fluxo de caixa, acompanhar o saldo dia a dia, o que voltou, negociação, aumento de preços, planejamento. Isso você vai levar para o resto da sua vida, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Mas Evandro, eu não vou trabalhar na área financeira, eu não gosto de matemática financeira. Gente, nós temos que tomar conta do nosso salário, quem tem salário, ou se você for um empresário, você vai ter que ter um planejamento, um orçamento, você vai ter que ter um fluxo de caixa, acompanhar isso com frequência. Evandro, eu não vou ser empresário, eu vou trabalhar com marketing. Se você for trabalhar numa área de marketing, você vai ter um orçamento do marketing. Isso aí é o empreendedorismo, está na nossa vida, no dia a dia, a educação financeira também. Não tem como a gente fugir da educação financeira das crianças, que nós não tivemos, né, na nossa educação, a maioria dos pais, e agora a gente tem que começar a educá-los cada vez mais com a educação financeira desde pequeno. Isso é muito importante para que eles se tornem melhores pessoas, que eles se tornem adultos com inteligência financeira. Mas, reforçando, nós pais sempre seremos o exemplo dos filhos. Não tem como melhor ensinar do que pelo exemplo. O que a gente fala, a gente tem que cumprir para a nossa vida também, assim como na deles. Certo, pessoal? Aguardo seus comentários, dúvidas, sugestões, críticas e nos vemos até o próximo vídeo. Obrigado!